E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Este vai ser o primeiro de uma série de vídeos sobre função quadrática, tá certo? Um assunto bastante importante que em alguns momentos ele pode ser complicado, certo? E aí nesse caso ele vai servir para vocês que perderam a aula, ok? E para aqueles que ficaram um pouco bugados na aula, tá certo? É um assunto penoso que tem várias informações, então por isso que pode pegar um pouquinho, tá certo? Mas aí vai servir para vocês perfeitamente. Enfim, quando a gente fala sobre funções quadráticas, devemos partir do princípio que é uma função, certo? E assim como aconteceu lá na função afim, é a relação entre dois conjuntos, tá certo? Mas o que é que diferencia a função quadrática da função afim? Veja que aqui na aula eu falei sobre esses dois conjuntos, e aí observe que também é uma relação, assim como uma função é uma relação, de dois conjuntos, um é o domínio, o outro é o contradomínio. Só que aqui você percebe que nesse pequeno problema que eu coloquei, eu coloco que a minha função, ó, a estrutura da minha função é y igual a x ao quadrado. Opa! Esse x ele está ao quadrado, então ele tem uma diferença quando a gente pensa só na função afim, que era só o x ou x mais b, por exemplo, certo? E veja, portanto, então se a gente quiser fazer uma relação entre esses dois conjuntos, veja, o valor de y vai ser o valor de x ao quadrado. Então se a gente pensa no x igual a menos 2 aqui, seria menos 2 ao quadrado, que vai ser 4 positivo, certo? Ou seja, esse menos 2 ele vai partir aqui, ó, por 4 positivo. Depois, e se o mais 2? Opa, se eu digo que o x é mais 2, então vai ser mais 2 ao quadrado, que vai ser igual a mais 4 também. Oxi, o mais 4 ele também vai para o mais 4, o mais 2 também vai para o mais 2. Veja que tem dois elementos que têm uma mesma imagem, tá certo? E esse menos 4 ele não tem ninguém. Tem problema? Não tem problema, tá certo? Não tem um mínimo de problema. E aí você vai perceber que se você fizer a mesma coisa com menos 1, vai para mais 1, e mais 1 vai para mais 1 também, tá certo? Aí você observa, portanto, que nós temos dois, como eu falei, dois elementos do domínio do valor de x que tem uma mesma imagem no conjunto y. Isso significa, portanto, que esse princípio faz com que a gente pense no seu gráfico. Lembra que a gente conseguiu relacionar o gráfico da função afim? Mas agora na função quadrática a mesma ideia. Ou seja, é por isso que o gráfico de uma função quadrática é um gráfico em forma de uma parábola, tá certo? Essa figura que vocês estão vendo, nós chamamos ela de parábola, ok? E portanto, o que é que ela diz? Ela é quem vai dar a carga para observar isso aqui. Eu tenho dois elementos no meu domínio, que é o eixo x, tá certo? Ó, dois elementos, menos 2 e mais 2. E ela produz mesmas imagens aqui. Tá vendo que as duas elas tocam num ponto no gráfico, e esse ponto é o quê? É o ponto mais 4 nos dois, certo? O y é mais 4 nos dois. Então, a ideia da função quadrática, ela tem essa característica, tá certo? E é qualquer elemento que a gente pegar aqui, negativo e positivo, vai ter esses mesmos valores aqui em cada um, certo? Essa é a formalidade da função. É por isso que ela é uma parábola, tá certo? E a partir desse momento, ou seja, usando essa fórmula, tá certo? A partir desse momento, a gente pode partir para a definição dessa função, certo? Na função quadrática, nós temos essa estrutura da função aqui, certo? Aí vocês observam que ela é uma função que tem mais valores, ela tem mais coeficientes. Ela tem um coeficiente A, tem um coeficiente B e tem um coeficiente C. Vamos fazer uma comparação com o f de x, ou melhor, vou até trocar de letra, o g de x igual a vezes x mais b. Essa daqui não era a estrutura da nossa função quadrática? Sim, exatamente isso. Só que aí o que foi que aconteceu, portanto? Isso significa, portanto, que na função quadrática houve o aparecimento de um novo coeficiente, ou melhor, de uma nova variável,
que é esse x ao quadrado aqui. Esse ax ao quadrado, tá certo? E veja, outra coisa. Veja que na função quadrática, se o a for igual a zero, se essa parte aqui sumir, só fica bx mais c, certo? Isso faz com que a gente observe que ela volta a ser uma função afim, certo? É por isso, então, que ela vai ter características semelhantes à função afim também, ok? E aí, algo que vocês podem também analisar através disso é observar o seguinte. Lá na função afim nós tínhamos dois coeficientes, nós tínhamos o a e tinha o b. Aqui nós temos o a, o b e o c, e cada um vai ter uma característica especial. Mas partindo então para a definição da função afim, nós temos essa definição aqui, ou seja, a função quadrática, ela vai ser uma aplicação, certo? Uma aplicação é uma relação, ok? Uma aplicação de uma função f, real em real, ou seja, eu vou utilizar todos os números reais, e recebe o nome de função quadrática do segundo grau. Outra coisa, por que do segundo grau? Porque na nossa equação, na nossa função, o 2 é o maior grau aqui, certo? Então, por isso que é segundo grau. Quando associa a cada x pertencendo aos reais, o elemento ax ao quadrado mais bx mais c, em que a e b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a não existe, vira só uma função afim, bx mais c, certo? E outra observação é perceber a relação que existe entre esses valores e observar também o seguinte. Se agora tem três coeficientes a, b e c, é bom a gente saber identificar cada um, tá certo? Quando é que vai ser o a, quando é que vai ser o b, quando é que vai ser o c. Isso vai depender da variável que eles tenham, ou se eles não têm variável nenhuma, que é o caso do c, tá certo? E aí o ponto principal é identificar esses coeficientes, tá certo? Identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c, ok? Mas aí, um caso bastante interessante é então a gente determinar esses valores. Veja que na primeira, o a é 1, o b menos 3 e o c é igual a 4. Por quê? Porque o a é quem está junto do x ao quadrado, como não tem ninguém, é 1. O b é quem está junto do x, é o menos 3. E o c é quem está sozinho, que é o 4. Essa parte de o c ser sozinho vai ser interessante. Nessa segunda, você percebe que o a vai ser quanto? Não tem ninguém em cima e tem um 2 embaixo. Mas vocês concordam que é 1 vezes x ao quadrado sobre 2, ou seja, o a é 1 sobre 2. O b não tem ninguém que esteja junto com o x, só com o x, certo? Então é 0. E o c é igual a menos 1, certo? Nós temos essas três características em cada um. E nessa última, nós temos que o a vai ser igual a menos 1 porque ela é menos x ao quadrado, o b vai ser igual a 3 sobre 2 e o c vai ser igual a 0, certo? São as três informações necessárias e cada uma vai ter características interessantes de se desenvolver, tá certo? E aí, quando a gente tem o gráfico, algo que a gente fez na função afim, que também serve para a função quadrática, é a substituição, certo? Observe o que ele diz aqui, ó. Dado uma função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4, colocar aqui embaixo, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 4. Essa é a função, ele diz, calcule f de 0, ou seja, f de 0 vai ser 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 4. Corta esse com esse, f de 0 é igual a mais 4. O que significa isso? Você percebe, então, quando o x foi 0, o nosso y foi 4 positivo. Isso aqui é a mesma característica que tinha lá na função afim. O que era que dizia a função afim? Sempre quando o gráfico intercepta o eixo y, ali está o valor da nossa constante, a constante da função. Quem é a constante nesse gráfico aí? Gabriel, lá na função afim a constante era o b. Então aí vai ser o b também? Não. Por quê? Porque a gente deve analisar aquele termo que está sozinho, certo? Que está sem ninguém. E observe aqui que apareceu que quando o x é 0, o nosso y é 4. Dentro do gráfico, o que isso significa? Quando o x está aqui na origem do nosso plano cartesiano,
O valor de y está aqui em cima, onde está batendo no gráfico nesse pontinho aqui, certo? Ou seja, esse pontinho com certeza é o ponto 4, ok? Outra coisa, o que esse pontinho com certeza é o valor de c, não é? E aí perceba, portanto, que vai utilizando daquela mesma característica da função afim, sempre quando um gráfico intercepta o eixo y, certo? E um gráfico da função quadrática, ali vai estar o valor de c, que é a constante, certo? Ou seja, é com certeza que esse c, ele é mais 4, tá certo? Com certeza, e é o que diz na função, ó, lá em cima da nossa função não é mais 4? Então certeza que ele vai ser esse valor aí, tá certo? Claro, na lista que eu enviei, tem um exercício que é para fazer o gráfico, mas aqui não precisa fazer o gráfico. Por quê? Porque é só a gente montar os valores em cada um, tá certo? Monta um, monta o outro e assim vai, ok? Vai colocando, atribuindo valores. Não é necessário a gente fazer isso. E aí o último caso, para fechar esse vídeo, é sobre a concavidade da parábola, que também é algo que tinha lá na função afim. Ou seja, como é que a gente vai saber que uma função ela é crescente ou se ela é decrescente? É através do funcionamento do seu gráfico e de um elemento especial. Uma pequena provocação é lembrar que quando era que a função afim era crescente ou decrescente. A mesma coisa vai ser atribuída aqui, certo? Perceba que a primeira função, à medida que você avança para a direita, certo? Tá vendo que o gráfico ele tá vindo para a direita, que é onde o x aumenta? Perceba que o gráfico está subindo, tá certo? Então, isso aqui, intuitivamente, nós temos então que é uma função crescente, ok? Além de ser uma função crescente, nós dizemos que ela está com a concavidade para cima. Concavidade é o quê? É esse buraco aqui, tá certo? E essa segunda, porque ela é uma função decrescente? Porque você percebe que à medida que o x avança para a direita, que é eu estou atribuindo valores maiores, veja que o valor está descendo aqui, ó. Então não faz sentido isso aqui ser crescente, ok? Porque está descendo, ok? E aí, portanto, nós temos então que essa primeira função, essa segunda função, ela é decrescente, certo? Ela é decrescente, então a concavidade dela, concavidade para baixo, ok? A concavidade dela é para baixo. O que é concavidade? É esse espaço aqui para baixo, tá certo? Aí, pronto, o que é? Então, eu só vou conseguir saber se eu tiver o gráfico? Não. Aí é onde a gente parte do princípio do seguinte. Na função afim, quem era que determinava se a função era positiva ou negativa? Era aquela taxa de variação que era quem estaria com o x. Só que aqui, como é x ao quadrado, então quem vai determinar isso é o valor de a, certo? Ou seja, função ela vai ser crescente, a concavidade de uma parábola ela vai ser positiva para cima quando a função ela for maior do que zero, quando o a for maior do que zero, tá certo? E para ser decrescente, o a ele tem que ser menor do que zero. Essa é a ideia geral dele, ok? Ou seja, porque tem que ser um a negativo, ok? E aí sendo negativo, e se for fração, pouco importa, é positivo do mesmo jeito, mas se for negativo, já era, tá certo? Ela é decrescente e pronto. Outra ideia bastante interessante, e aqui vai ser só uma pequena provocação, é observar o seguinte. Na minha função positiva, na minha função crescente, veja que ele começa descendo. Aqui ele está descendo, certo? Só que a partir do momento que ele vem aqui para baixo, ele atinge um ponto que a gente chama de ponto mínimo, tá certo? Por que é o ponto mínimo? Porque é o máximo que ele conseguiu chegar, certo? Ponto mínimo. E observe que nessa segunda não tem ponto mínimo. Por quê? Porque ela está descendo aqui para longe, eu não sei para onde ela vai. Mas, ao contrário disso, ela tem um ponto máximo, tá certo? E isso aqui vai ser interessante, a gente ver ponto mínimo e o ponto máximo, e existe um cálculo para isso, tá certo? Mas isso fica para a próxima aula, ok? Essa foi uma aula de introdução só para ver como é o raciocínio deles, ok? A gente vai fazer algumas outras ideias, mas nada trabalhoso, ok? E aí o próximo vídeo ele vai ser um vídeo facultativo, tá certo? Até já!